Olá, para você que gosta um pouquinho de filosofia, de refletir um pouco sobre o momento que nós estamos vivendo, quero falar sobre o impacto dos tempos atuais sobre a saúde mental dos indivíduos num enfoque mais filosófico, tá? Começo há muito tempo atrás, em 427 a.C., com a esfinge do Édipo Rei, da tragédia Édipo Rei, que dizia: decifra-me ou te devoro. Hoje, com o coronavírus, podemos imaginá-lo como sendo essa esfinge e dizendo diariamente: decifra-me ou te devoro. É um momento difícil, já passamos bem pior, mas ainda estamos sob um domínio da pandemia, apesar das vacinas, e o que os filósofos têm, como eles têm nos representado, né, o ser humano nesse contexto atual, como nômades no deserto, caminhando sem muita direção, sem saber para onde vamos, o que vamos encontrar. E por quê? Porque nós sabemos que nada sabemos ou muito pouco sabemos sobre tudo isso que nós estamos vivendo e as consequências de todas essas situações. Vivemos um pantraumatismo. Pantraumatismo é um traumatismo mundial, global, embora cada pessoa, cada um de nós tenha uma reação singular, diferente, própria, dependendo do seu psiquismo, né? Das suas reações, de como entende, compreende e vive este momento. O trauma, o que é o trauma? O trauma é um excesso de energia que invade o ser humano, né? Que nos invade e quebra a proteção psíquica que nós temos. O trauma é algo que acontece, que não estamos esperando, que vem muito repentinamente e nós não formamos uma camada protetiva para reagir, para suportar esse momento, esse excesso, né, de energia. Então, causa traumas, quer dizer, feridas, aberturas, que nós não conseguimos elaborar imaginativamente, mentalmente. Então, depois vem o que nós chamamos de estresse pós-traumático, que são as consequências desse choque brutal com uma realidade. Eu digo sempre que nós todos ficamos muito assustados com a tragédia de Brumadinho, não é verdade? E podemos pensar no nosso emocional também como um Brumadinho que não tomou muito cuidado, não deu atenção devida aos resíduos, ao armazenamento daqueles resíduos. Nós muitas vezes, ou sempre, fazemos isso com o nosso emocional. A gente vai tendo um sintoma aqui, vai tendo uma outra coisa ali e vai dizendo: não, isso passa, eu dou conta, Não, mas não é assim, né? Porque os resíduos vão ficando, vão se acumulando e depois há um rompimento também muito grande. Precisamos prestar muita atenção no que nós estamos guardando, no que nós estamos vivendo, não ter medo de enfrentar, não ter medo de olhar para aquele resíduo, para aquelas coisas, aqueles sentimentos, a angústia que nós estamos. Não adianta camuflar, não adianta esconder, não adianta fugir. É importante que façamos uma reflexão como nós estamos agora, nesse momento da nossa vida. Existem duas ferramentas para lidar com a angústia, né? Uma é a palavra, é você falando, você traz para um plano mental, você ressignifica, entende e consegue lidar melhor com esse trauma que rompeu as tuas barreiras, ou então com coisas acumuladas que estão dentro de você. É através da palavra, é através da análise, é através da conscientização de quem sou eu, é um cuidado de si mesmo. E também através das pílulas, porque muitas vezes nós precisamos de medicamento para lidarmos com todo
com todas essas consequências na nossa saúde mental. Esses filósofos contemporâneos, eles são unânimes quando dizem que não estamos vivendo o fim do mundo, e sim o fim o fim de um mundo. E isso não foi a pandemia. A pandemia só acentuou muitos fatores, muitas situações, muitas coisas que já vinham em processo de mudança. Então nós não estamos vivendo o fim do mundo, e sim aquele mundo de antes não existe mais. Nós vamos ter que criar, recriar, ressignificar, enfim, vamos ter que nos conscientizarmos. E tem até alguns filósofos que dizem que a maior tragédia seria nós não aproveitarmos esse período de parada obrigatória e ressignificar tudo isso e voltar para uma vida diferente. Eles dizem que seria uma tragédia imensa se voltarmos a viver da mesma forma que vivíamos até 2 anos atrás. A tragédia também, que eles têm estudado muito e que dizem que é tão grande ou maior do que a pandemia, é a crise climática, porque para ela não tem vacina. E nós estamos aqui hoje vivendo tudo isso, esse calor infernal, essa dificuldade para chover, nevando em alguns países, um excesso de tudo, né? De seca, de água. Então já vemos uma crise climática instalada entre nós, e isso vai ser muito difícil para todos nós e para todas as gerações futuras se não for cuidado. Mas em relação à pandemia, podemos dizer alguns fatores que são específicos dela, no sentido de acentuar algumas realidades, algumas verdades que nós já conhecíamos, mas que veio assim escancarar na nossa frente. Primeiro é a questão da finitude. Diz os filósofos que nem o sol e nem a morte podem ser encarados de frente. Nem o sol e nem a morte conseguimos encará-los de frente. E a pandemia trouxe essa questão da morte, da finitude nossa, da falta de recurso em todas as áreas, muito fortemente, muito clara, né? De que realmente nós somos finitos e que podemos a qualquer momento ir. Também trouxe a questão do desamparo. Muitas vezes, por mais recursos financeiros, tecnológicos, enfim, humanitários que possamos ter, não é suficiente para conter aquele momento de angústia intensa onde você se sente totalmente desamparado por falta de recursos, por medo, por tantas coisas que tomaram o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a nossa mente. Quais são os sintomas mais presentes no momento que eu gostaria de enfocar aqui com vocês? Que é sinais da pós-pandemia, do pós-traumatismo. Em primeiro, nós estamos sentindo, escutando, observando e até vivendo algumas pessoas o que se chama de retração fóbica. Retração fóbica é o seguinte: ficamos muito tempo dentro de nossas casas, não podendo sair por causa da pandemia, da disseminação, né, do vírus. E agora que está tendo uma abertura um pouco maior para irmos no comércio, ou então até para um jantar, alguma coisa, com menos pessoas, não numa multidão, mas já podendo estar com mais pessoas, muitos indivíduos relatam um medo de ir. Tem medo de sair de casa, tem medo de receber pessoas diferentes em casa, não sei, me dá uma angústia, uma ansiedade, uma inquietação, eu fico desesperado ou desesperada com isso, o que nós chamamos de retração fóbica, né? Uma retração, realmente as pessoas estão com medo, algumas pessoas, né, estão com medo de sair de casa.
ou de encontrar alguém em sua casa que não seja aquelas pessoas que conviveu durante o tempo de pandemia, os seus familiares mais íntimos, mais próximos. Esse é um sinal de sintoma pós-traumático que precisa ser cuidado. Um outro é o distanciamento cada vez maior das pessoas que nós consideramos desconhecidas ou de pouco contato. Hoje e sempre, e já estávamos antes da pandemia, estabelecendo contatos funcionais, relacionamentos funcionais, que tem uma funcionalidade, tipo profissão, preciso estar com fulano, com ciclano, taranã. Mas aquele relacionamento afetivo, de bater um papo, de conversar, isso tem sido cada vez mais reduzido em nossa vida, e é claro que as consequências emocionais disso são enormes, porque nós precisamos muito do convívio social, do convívio com as pessoas. E o que é muito importante, está começando a ser muito divulgado, são as ideias de um filósofo coreano que hoje mora em Berlim, que, desculpe, eu vou pronunciar o nome dele, mas acho que não deve estar certo, Byung-Chul Han, que é esse da Sociedade do Cansaço, e ele fala algo extremamente, ele escreveu esse livro em 2015, e ele fala algo extremamente presentificado no mundo de hoje. Antes da pandemia, ele já relatava isso, nós já vínhamos vivendo esse cansaço calado, e agora então com a pandemia isso acentuou de uma forma imensa. Por exemplo, o que seria esse cansaço calado, né? É o cansaço que nos leva ao isolamento. Antes da pandemia, nós já estávamos apresentando esse cansaço calado, quando nós não tínhamos vontade, desejo, força para ir ao encontro às pessoas, para conversar, para sair. Chegávamos em casa, queríamos tomar um banho, comer, ficar na frente da televisão, esquecer que o mundo existe. Um século atrás não era assim, as pessoas trabalhavam, chegavam cansadas, tomavam seu banho, jantavam, sentavam na sala, ali conversavam, iam para a varanda de suas casas, ou mesmo para a calçada, conversar com os amigos, com os vizinhos, e quando eles voltavam, eles estavam descansados. Era um cansaço que eles, ao irem, né, conversar com o outro, eles descansavam. Hoje não. Hoje nós temos um cansaço muito difícil, porque ele mesmo, né, esse filósofo, ele diz uma coisa extremamente interessante. Deixa eu pegar aqui para ler como ele fala. Ele fala assim: eu não estou cansado de ti, mas cansado para ti. Quanta verdade existe nisso, nesse cansaço para ti. Depois eu ligo, eu adoro meu amigo, eu adoro minha amiga, mas hoje eu estou tão cansada, amanhã eu ligo, depois a gente se vê, e nós vamos postergando, e vamos deixando, e vamos nos isolando. Isso traz muita dificuldade. É um cansaço, eu não estou falando do cansaço que vem com a depressão, nem com a fadiga que vem com a depressão, nem com aquela falta de energia que pode vir de uma hiperatividade ou mesmo de uma ansiedade extrema, mas é daquele cansaço cotidiano que eu chego, faço tudo que eu tenho que fazer, minhas obrigações, minhas tarefas, mas olha, me deixa quieto, não quero falar, não quero escutar, quer dizer, uma capacidade de escuta péssima, uma tolerância insuportável. Estamos muito intolerantes, muito agressivos, irritados, inquietos. Nós não conseguimos mais usufruir do ócio criativo, não é mais criativo. E aí então ele dizia que uma das razões desse cansaço calado, em 2015, ele se referia muito às multitarefas que nós tínhamos. E temos ainda, né? Mas como com a pandemia nós diminuímos um pouquinho. E hoje? E hoje por que desse cansaço cada vez mais frequente, cada vez mais dito pelas pessoas? Muito tem a ver com o uso da internet, né? Ela é ótima, olha aqui, nós estamos aproveitando da melhor forma, mas é um tempo roubado, em muitas vezes, em muito tempo da nossa vida.
em busca do tempo roubado, eles estão dizendo. Por quê? Porque você entra numa rede social, você entra em qualquer outra coisa, fica lá rolando a tela, e quando você vê, já passou uma hora e meia, você está cansado, aí você não quer saber de mais nada e vai dormir. Então, o que é esse cansaço que vem, né, devido às redes sociais, à internet, a tudo isso? Significa uma super ocupação improdutiva, que não leva a experiência nenhuma. Você super ocupa a tua mente, você se excita demais, e depois, então, como consequência, você tem a insônia, que está um caso, né, enorme, cada vez mais, e se isola, porque você já viu, já se saturou de um monte de informação, e então não tem mais lugar para mais nada, deixa eu dormir, amanhã é outro dia, tudo começa outra vez, e tudo faz do mesmo jeito, se repete o mesmo dia, da mesma forma que eu vivi o dia passado, tá bom? Muito rapidamente, trouxe algumas ideias atuais do que tem se observado no mundo atualmente. Tchau!